Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô tentando filmar o máximo de vídeos possível porque, desculpe, nos próximos dias eu não vou ter muito tempo, então eu quero ver se eu filmo alguns vídeos. Não se assustem se vocês me verem com a mesma roupa, ou com a mesma maquiagem, porque eu tô tentando filmar o máximo de vídeos possíveis. Bom, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje são contratos de trabalho na Alemanha, numa maneira geral. Existem alguns tipos de contratos aqui na Alemanha e eles são específicos, né? Eu vou falar rapidinho só assim, sobre os tipos de como eles calculam a remuneração de uma maneira bem simples e generalizada. Eu vou fazer um vídeo sobre os impostos sobre a remuneração de salário, né? Os impostos salariais para vocês num outro vídeo, porque isso é um tema tão complexo aqui na Alemanha. O sistema de impostos sobre de tributação da renda aqui na Alemanha é meio complicado, então não existe assim uma maneira simples de falar sobre isso. Vai ter que ser um vídeo separado só falando da remuneração, da tributação da remuneração ou da renda. Bom, da renda. Bom, o vídeo de hoje é só sobre os tipos de contrato, que se chama Vertrag em alemão. Existem algumas maneiras que uma empresa pode te contratar aqui na Alemanha com um contrato legal. Eu não tô falando de, tipo assim, trabalhar por fora. Tô falando de contrato legal, contrato assinado. Existe o contrato normal, que é o standard, que a empresa te contrata para um contrato sem ser temporário, tipo assim, eles chamam de befristete Vertrag, quando ele tem um contrato temporário por um período, sei lá, na maioria das vezes é 1 a 2 anos. O contrato normal, ele não tem estipulação de término. Ele é um contrato sem data prevista para terminar. E esse é o contrato que é o básico, né? Normalmente aqui na Alemanha, você assina o contrato, no seu contrato você tem que estar especificado, logicamente, as horas que você trabalha, o valor do seu salário bruto e as suas férias. E também tem que estar estipulada a experiência. Normalmente a experiência na Alemanha são 6 meses. Algumas empresas diminuem para o mínimo, que são 3 meses, que, por exemplo, isso foi o meu caso. Eu tive experiência agora no meu emprego que eu tô hoje, eu tive experiência só de 3 meses, mas o normal na Alemanha são 6 meses, é o bem típico. E esse contrato passou dos 3 meses, você não entrou em acordo com a empresa, não quis sair, aí esse é um contrato sem previsão de término, e isso quer dizer que você tem todos os direitos que o empregado tem na Alemanha, porque aqui na Alemanha não é fácil de uma empresa demitir um funcionário assim sem ter uma razão específica. Não ter, tipo assim, se eles querem se livrar de pagamento de uma coisa, eles não querem pagar a rescisão, ou mesmo um término do contrato aqui na Alemanha não é tão fácil assim. Lógico que vocês podem entrar num acordo, mas se o funcionário dizer que não é por parte dele, que ele não quer sair, então é um pouco complicado e custa muito dinheiro para as empresas rescindir um contrato. Então, o contrato normal, que a gente chama de standard, ele, assim, todos os direitos do trabalhador vão, a partir desses 3 ou 6 meses, vão funcionar. Aí vocês têm uma outra forma de contrato, seria o contrato previsório, que é um contrato que ele tem um período para término. O contrato você assina hoje e daqui a 1 ano esse contrato termina. Vocês podem renovar o contrato ou você pode sair, e essas leis que protegem o trabalhador, elas não funcionam no contrato que é específico por um período de tempo, né? Um contrato temporário. Então muitas empresas hoje em dia, infelizmente, fazem esse tipo de contrato, porque assim, depois de 1 ano eles podem decidir se eles querem ficar com o funcionário, ou depois de 2 anos, aí eles podem prolongar esse contrato até 3 vezes, e eles não pagam nada se de repente daqui 2 anos eles não querem mais você, ou daqui a 1 ano, quando o mesmo contrato terminar, eles podem te mandar embora e tchau, acabou, e não tem que pagar nada. Então, eles podem prolongar esse contrato até 3 vezes, ou seja, se você tem um contrato de 2 anos, vai até 8 anos.
até 8 anos, até 6 anos, e porque são 3 vezes de 2. Não, na verdade, é um contrato e mais 3, são 4, quer dizer, 8 anos, porque um contrato, eles prolongam uma vez e quer dizer, prolongam uma vez. Volta de novo, Fabiana. O contrato, o primeiro contrato são 2 anos, aí depois desses 2 anos eles podem prolongar mais 3 vezes, ou seja, 8 anos. E esse contrato temporário, como eu disse, ele não é muito, tipo assim, não é... Muitas empresas fazem uso desse contrato por causa da rescisão, que sai para eles muito caro. Então, muitas empresas fazem isso, mas o normal é assim, eles têm um contrato temporário de 1 ano. No meu caso, eu já trabalhei desse jeito, trabalhei para uma empresa onde eu tinha um contrato de 1 ano. Depois desse 1 ano, a gente fez o meu contrato já indeterminado a partir disso. Mas tem empresas que fazem 2 anos, e se a empresa for safada, eles podem fazer até 8 anos. Essa é a segunda possibilidade de ter um contrato. Aí você tem outras modalidades, por exemplo, você tem a modalidade de trabalho de não período integral, um período... não é meio período, porque não existe isso na Alemanha, por exemplo. Você pode trabalhar... As horas de trabalho aqui são até, tipo, normal, 40 horas por semana. E você pode ter um trabalho de meio período trabalhando 32 horas, ou você pode ter um trabalho de meio período trabalhando 20 horas. Então, o contrato que não é integral para período integral vai variar a quantidade de horas que você trabalha. Pode ser o clássico meio período, ou seja, metade de 40 horas ou 44, ou pode ser um meio período, mas que é mais do que a carga mínima de horas que você tem na semana, né? E esses são todos contratos de meio período, que eles chamam aqui na Alemanha Teilzeit, que é não o período integral. E eles também funcionam da mesma maneira, eles podem ser temporários ou pode ser tipo vitalício. Eu não sei se a palavra vitalícia é certa em pregar nessa situação, mas eles podem ser um contrato sem estipulação de término. E pode fazer contrato temporário também, como eu disse, as horas é indiferente se são 20 horas, quer dizer, meio período ou mais, né? Lógico que as 40 horas é integral. E também existe, nessa classe de contratos que se chama de meio período, também existe a modalidade que é o 400 Euro-Job, que são 400 euros, que ou seja, você pode trabalhar 10 horas e vai depender, assim, da remuneração. Esses 400 Euro-Job, ou 400 euros, você só ganha até o máximo de 400 euros, porque isso também tem a ver com a tributação, ou seja, a empresa não vai pagar muitos impostos, você também não vai pagar muitos impostos, porque você tem uma isenção de quase todos os impostos quando você ganha menos que 400 euros. E aí as horas vão depender do valor de quanto que eles estão pagando por hora, né? E o último tipo de contrato que existe na Alemanha é o contrato de estagiário, que na verdade não requer leis para, tipo assim, o trabalhador não está praticamente protegido por lei nenhuma. Nos contratos de meio período, como eu disse para vocês têm direito a férias. 13º na Alemanha não é uma lei, então não é obrigatório, mas você tem direito aos dias de férias proporcionais aos dias que você trabalha, em contrato temporário também. E como eu disse, vocês não têm direito a 13º, porque o 13º não é uma lei, não é definido por lei aqui na Alemanha. Umas empresas fazem 13º, outras empresas não fazem 13º, mas isso não é uma obrigação. As férias, sim, é uma obrigação que a empresa tem que dar para vocês. Eles têm que dar os dias de férias proporcionais aos dias que você trabalha ou às horas, né? E eu acho que esses são os 3 tipos de contrato, mais ou menos, né? Sim, tem contrato temporário, como eu disse, né? 3 tipos, não. Deixa eu ver se eu esqueci algum. É o contrato temporário, o contrato permanente, o contrato de meio período. E existem contratos também que são contratos específicos para uma tarefa, por exemplo. Se você tem um projeto e aí você fecha um contrato com uma empresa para esse projeto específico. Ou seja, quando o projeto acabar, o seu contrato também acaba. Existe também esse tipo de contrato que não é muito usado, que eles chamam de Projektvertrag. Mas, se bem que tem gente que trabalha assim, dessa maneira, mas como eu disse, ele está limitado ao projeto que você está trabalhando. Quando o projeto acabar, o seu contrato acabou. E, como eu disse, as leis que protegem o trabalhador para demissão não funcionam com os contratos de projeto que sejam limitados a uma tarefa específica.
Eu acho que esses são os quadros. Se vocês têm alguma dúvida, como eu falo dessas coisas, assim, eu sou meio confusa, mas eu espero que tenha ficado claro. Ou seja, as coisas mais importantes que você tem que levar dos contratos na Alemanha é que com um contrato de tempo indeterminado, você tem a maior proteção por lei, no caso de uma demissão, e independente se o contrato for meio período ou período integral, você tem direito às férias proporcionais ao período que você trabalhou. E eu acho que é isso, né? No caso do estagiário, não é bem um contrato de trabalho, né? Porque o estagiário não é bem considerado um trabalhador, não tem uma tarefa de trabalhador, não é tipo assim, não tá bem 100% na definição de empregado. Mas eu acho que é isso rapidinho, em relação à remuneração. A Vivian Hagman, que ela também tem um canal aqui, eu acho que uma carioca em terras germânicas, falou um pouco da experiência dela no mercado de trabalho aqui na Alemanha, e no contrato dela, e etc e tal. E ela estava falando sobre a remuneração aqui na Alemanha, que normalmente, pelo menos a experiência dela foi que a remuneração foi calculada nas horas de trabalho, entendeu? E eu acho que isso vai depender do ramo que você trabalha e qual é o tipo de trabalho que você faz, entende? Por exemplo, eu já trabalhei ganhando por hora, calculado por hora, quando eu trabalhava de meio período, que não era meio período, era mais. E aí a minha remuneração era calculada nas horas que eu trabalhava, porque às vezes era menos, às vezes era mais. E então eu fazia o contrato por hora. Mas quando você tem esse contrato vitalício, por exemplo, vitalício não, esse contrato indeterminado, com tempo indeterminado, sem previsão de término, o normal é que a empresa feche com você um salário bruto, ou seja, sem os descontos. Os salários aqui na Alemanha são sempre negociados sem os descontos de impostos. Então o seu empregador vai te dar um valor, que vai ser o seu salário mensal, e é sempre o valor bruto sem o desconto dos impostos e também o desconto das contribuições que você vai pagar, que tem várias contribuições aqui na Alemanha. Então, aí eles te falam esse valor, e pode ser, por exemplo, mensal, ou pode ser um valor anual também. Por exemplo, o salário anual vai ser, sei lá, 70 mil euros. E aí esse vai ser distribuído durante os 12 meses do ano. E como eu disse antes, existem empresas que dão 13º, existem empresas que só oferecem bônus, e existem empresas que não oferecem nada. Tipo, nenhuma empresa é obrigada a dar 13º para ninguém. Muitas empresas dão, mas nem todas oferecem. E em relação às férias, rapidinho, antes de acabar esse vídeo, na Alemanha, o mínimo de férias que a empresa tem que oferecer são 4 semanas ou 20 dias úteis, que é o normal que você tem no Brasil também, são 20 dias úteis, então, sem contar o sábado e domingo, ou seja, são 30 dias corridos. E normalmente as empresas oferecem 30 dias úteis, ou seja, é o equivalente a 6 semanas. Na verdade, existem pouquíssimas empresas que oferecem menos que 30 dias úteis. Tem umas que oferecem 26, 27, 28, mas pouquíssimas empresas oferecem um mínimo determinado por lei, que são 20 dias de férias. E como eu disse antes, se você é um funcionário que trabalha meio período, você tem direito às suas férias proporcionais às horas que você trabalha. Bom, eu acho que é isso. Se vocês têm dúvidas, vocês me deixam um comentário aqui no vídeo, aqui embaixo. E como eu disse sobre o sistema tributário de renda aqui na Alemanha, vou ter que fazer um vídeo separado para vocês, porque isso é um pouco confuso. E eu posso também falar das minhas experiências no mercado, nos vários tipos de contrato que eu fiz. Quando eu estudava, eu também trabalhei meio período, o tempo todo, enquanto eu estava estudando. E eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, escrevem no comentário. E eu já falei demais, como sempre. Muito, muito, muito obrigada por assistir. A gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau!